Situação da Era Jardim no Flamengo. Áudio vazado de José Boto. O que tá pegando aí, Pedrão? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô doidão, hein? Comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, apresentação do mais novo técnico do Flamengo, El Carecón, Leonardo Jardim. Pois é, pessoal, o novo técnico do Flamengo, Portuga, Leonardo Jardim, deve ser apresentado oficialmente como treinador do clube logo após o treino, tá, da manhã desta quinta-feira, pessoal. A notícia foi confirmada pela jornalista Duda Dal Ponte durante o programa Seleção Sport TV. O profissional já está no Ninho do Urubu desde a manhã dessa quarta-feira, tá? Conheceu as instalações do CT do Flamengo, a estrutura do CT do Flamengo. O técnico português, inclusive, já comanda o treino, já comanda, né, a partir de agora, os treinamentos no Clube de Regatas do Flamengo, e certamente no domingo estará à beira do gramado para o confronto diante da equipe do Fluminense. Jogo único, hein? Não tem volta não, empatou penal, não tem jeito, mas caso venha uma derrota, caso a gente sofra um revés, naturalmente nós temos que culpabilizar o senhor José Boto. E o Baba vai ter um negócio aqui para falar sobre o Boto, mas segura a onda aí que a gente ainda tá no Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, a passagem mais longeva dele por um clube de futebol foi quando ele ficou 1.718 dias, rapaz. Pois é, no Camacha de Portugal. Também teve uma passagem muito longeva pelo Mônaco, com 1.563 dias na primeira passagem, depois na segunda passagem com 334 dias. Fez muito sucesso, aliás, ele no Mônaco, revelou o Mbappé, o Bernardo Silva, entre outros atletas que hoje dominam aí no cenário, se destacam, né, no cenário do futebol europeu e mundial, e agora treinará o Clube de Regatas do Flamengo. Desejo sucesso ao mais novo treinador do Flamengo. E o Paulo Roberto Bossi, não sei, Bossi, vice-presidente do Palmeiras, numa clara alusão ao Flamengo, ele publica... O que ele publica? Ele publica escudo de vários clubes, do Palmeiras, aí ele publica escudo do Vasco, do Flamengo, do Botafogo. E aonde está o escudo do Palmeiras, só tem a foto do Abel Ferreira. E no escudo dos outros times tem a foto desses outros treinadores, dos vários treinadores que durante o período do Abel Ferreira no Palmeiras foram demitidos e foram contratados. O Flamengo, por exemplo, no período de Abel Ferreira, teve aí 10 treinadores. É o 10º treinador que o Flamengo está tendo desde que o Abel Ferreira assumiu do comando técnico do Palmeiras, desde que o Mister deixou o Clube de Regatas do Flamengo. Em paralelo a isso, ele publicou na legenda: não somos melhores que ninguém, somos diferentes, confiamos naquilo que fazemos. Pois é, continua apanhando o Flamengo. Os caras com o treinador esse tempo todo, o Flamengo trocou 10 vezes o comando técnico e bate nele mesmo assim, sabe? É um negócio assim inacreditável, né? Aí quer vir cagar regra, cada um sabe do seu cada um. O ideal é ter um treinador só. Mas pergunta lá a torcida do Palmeiras cuspindo marimbondo lá, rapaz. 2 anos sem ganhar nada. Vai aí, eu acho que vai até ganhar agora, né? Tem o Bragantino, o Novo Horizontino, né? Na final do Campeonato Paulista. Deve ganhar, evidentemente, mas, cara, que se dane isso aí, velho. E, cara, tudo que acontece no Flamengo é Leila Pereira falando, é o vice deles falando. Pô, vocês se importam muito com o Flamengo, rapaz. Eita, complexo com o Flamengo, cara. Larga a mão da gente aí, viu? Te contar uma história. Mas, ó, o negócio é o seguinte, teremos mudanças na venda de ingressos para o Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, devido a final ter um formato diferente dos últimos anos. Isso vai interferir na venda de ingressos, como a decisão será em jogo único. A FERJ determinou que a carga será dividida igualmente entre os clubes, 50%
para cada. Além disso, não terá prioridade na data de venda de ingressos, ou seja, Flamengo e Fluminense iniciarão juntos a comercialização. A ideia da FERJ é evitar que um clube tenha vantagem sobre o outro se tratando de um jogo único. A venda para os sócios para os dois clubes começa na quarta-feira, no dia 4, hoje, com cada clube definindo suas prioridades e promoções. O Fluminense é o mandante responsável pela operação do jogo e com a prioridade no uniforme e na escolha do banco de reservas. Por que isso, Pedrão? Porque o Fluminense teve uma campanha melhor do que o Flamengo no campeonato estadual, tá? Então tem a prioridade de escolhas ali, geralmente ele... mas banco... Não, mas tem essa história no Maracanã, eles preferem o banco de reservas que fica mais perto do Bandeira, que é no caso do lado esquerdo ali, né? Ou do direito, agora, enfim, sei que eles preferem para ficar falando ali no ouvido do Bandeira e do quarto árbitro, mas o quarto árbitro ele fica no centro, então não influencia tanto, mas o Bandeira sim, ele fica só de um lado, então até isso tem essa história da carochinha, sim, no Maracanã, pessoal. Então, torcida dividida, vamos ver se os tricolor vão comprar os ingressos aí também, né? Na primeira final de jogo único, no Maracanã. Paquetá lamenta a saída de Filipe Luiz do Flamengo e diz: maior responsável por me trazer de volta. Aí você me desculpa, Paquetá, eu vou discordar de você com todo respeito, mas o maior responsável de trazer de volta é o trabalho que várias pessoas no Flamengo fizeram para reerguer o clube e ser possível pagar 42 milhões de euros na sua aquisição, porque, cara, com toda a vontade que você queria vir para o Flamengo, e que é louvável, o Flamengo jamais conseguiria te contratar se não tivesse dinheiro. Então, acho que é romantizar muito essa coisa. Mas aí é direito dele achar, é a minha opinião, enfim. Minha postura de despedida na quarta-feira, como eu queria que todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tivessem sido realizados, né? Certamente, né? O cara, ele sonhava ali em conquistar títulos com o Filipe Luiz, ele gosta do Filipe, desde a época de seleção, não sei se o Filipe ainda já era convocado, enfim. Mas se conheciam, né? Se falavam, evidentemente que o cara fica chateado, fica triste, a gente entende também. Só faço essa pontuação porque realmente fica recalcado às vezes, escondido o esforço que o Flamengo fez para contratar 42 milhões de euros de dinheiro para burro, cara. Não é simplesmente, o Felipe quer, ele quer. Não, velho, tem que ter grana para viabilizar isso. Se não tem aquele trabalho que o Flamengo fez lá atrás, meu amigo, né? E continua fazendo, evidentemente, não vai ter contratação. E quando eu digo trabalho, eu me refiro a Bandeira, a Landim, ao próprio BAP, que era todo mundo da mesma gestão lá em 2013, depois houveram várias dissidências ali do grupo, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, para não achar que a vontade vira algo, sabe, romântico só, ficar na esfera do romântico, e não, cara, a grana foi que viabilizou, se não tem a grana, né, não tem a contratação, não tem jeito. Pessoal, conheça os auxiliares que chegam junto com Leonardo Jardim ao Flamengo. O treinador português terá a comissão que acompanhou no Cruzeiro e o Flamengo vai contratar, aliás, já encaminhou a contratação de um preparador físico, pessoal. Pois é, isso porque o Diogo Linhares foi embora, que era preparador físico do Filipe Luiz, o Rodrigo Caio, que era auxiliar permanente do clube, até isso, viu? O Rodrigo Caio não era da equipe do Filipe Luiz, era auxiliar permanente do clube, mas em solidariedade ao Filipe, pelo Filipe ter pedido a contratação dele, ele pediu para ser demitido. O português trará com ele os 3 auxiliares com quem trabalhou no Cruzeiro no passado, são todos portugueses, ainda não chegaram ao Rio de Janeiro. Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias são parceiros de longa data do novo treinador do Flamengo, além dos 3 Jardim, escolheram um novo preparador físico, pessoal. Então, vamos ver aí como vai ser essa situação. E vai ter a apresentação, naturalmente, do Leonardo Jardim amanhã, segundo a Duda Del Ponte, no CT Ninho do Urubu. E, para além disso, pessoal, tem aqui uma informação sobre o Maracanã, do jornal O Globo. Maracanã ganha climatizadores de gramado, algo inédito em estádios do Brasil. Grandes ventiladores industriais vão reduzir a umidade excessiva nas áreas sombreadas,
minimizando riscos de doenças fúngicas e dando mais resistência à grama. A tecnologia já é usada nas principais ligas da Europa, principalmente no inverno. Vai melhorar o gramado? Se for melhorar o gramado, nós estamos juntos. Se for coisa pra ali que não melhore nada, aí também não vale de nada. Vai melhorar? Se for melhorar, nós estamos juntos. Pessoal, o negócio é o seguinte. Mônica Alves, jornalista do Coluna do Fla, entrou em contato com o José Boto e o José Boto compartilhou o discurso que ele fez após a demissão do técnico Felipe Luiz. Muitas pessoas estão contestando o José Boto por compartilhar isso. Realmente, eu acho que não era o momento de fazer isso. Mas é trabalho e dever da jornalista correr atrás da informação. Aí, para preservar o Boto, não tinha que ter falado isso. Mas falou, agora nós vamos repercutir aqui também, já explodiu aí nas redes. E ele disse: ontem fiz algo que nunca tinha feito e não faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento mal. Sou eu e a diretoria e são vocês também, porque alguns de vocês, falando sobre os jogadores, né? E são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Ou seja, o Felipe Luiz era um cara assim, olha, não vou encher o saco de vocês aí, mas pô, cuida aí, por exemplo, dá um exemplo. Cuida aí da forma física de vocês aí, sabe? Não vou ficar em cima de vocês, vocês são livres, faz o que vocês quiserem aí. E os caras cagaram no pau, né? E aí o Boto completa. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. Foram irresponsáveis. Também para os jogadores que estão putos porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava puto no ano passado porque queria a renovação no meio do ano, e o que ele fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido e nós tivemos que dar. Culpados somos todos. Presidente, eu e vocês também. Agora virá um treinador novo e só há um caminho. Trabalhar e ganhar, disse o José Boto. Olha, eu tenho tecido críticas enérgicas, críticas ácidas com esse senhor. Entretanto, no que diz respeito a este discurso aqui, eu tiro meu chapéu para ele porque ele está coberto de razão. E jogador que tiver incomodadinho com a fala dele, meu amigo, você é maior de idade e você é profissional. Então, se o resultado não vem, cobranças apenas profissionais serão feitas ao seu respeito. Não, rapaz, jogador de futebol, de clube de elite, é a maioria, não todos, amamanzado. Não pode fazer uma crítica, não pode chamar uma atenção, que já começa a vazar coisa na imprensa. Ah, mas pô, não gostei. Não gostei, falou assim comigo. Ele fala, porra, cara, isso é tudo cavalão velho aí, velho. Nessa o Boto tá certo. Critico ele, falo dele, mas ele tá nessa situação, ele tá certo. Tem que cobrar mesmo. É cobrança profissional, rapaz. O Mauro César Pereira publicou que o José Boto sugeriu a BAP a demissão do Felipe Luiz. O diretor não via mais a possibilidade de evolução no time e sugeriu ao presidente mudança. E o BAP acabou concordando. Óbvio que a decisão de demitir o Felipe Luiz passa inicialmente por ele, Boto, falou uma fonte rubro-negra. Olha, mas nada tira da minha cabeça que o BAP já estava por aqui com o Felipe também. Evidentemente que a gente não pode tirar a responsabilidade do Boto, a gente tem que responsabilizar ele. Eu viro e mexo, eu falo aqui dele não ter feito nada no Flamengo até hoje. Acho que a coisa mais relevante que ele fez foi essa cobrança aí. Mas contratação no sentido de tirar um coelho da cartola, não faz. Às vezes faz contratações caras que não rendem. A posição prioritária do Flamengo
que era o centroavante, não veio, né? E aí contratou um meio-campista, que eu acho que vai dar certo o Paquetá, mas não era prioridade, aí não tem mais dinheiro, então isso é a responsabilidade do Boto, do presidente do Boto também. Mas, no que diz respeito a essa cobrança, o Boto está coberto de razão e está na eminência de ser demitido. Já começou o processo de fritura do Boto. Olha, gente, entenda o que eu estou falando. O Boto faz um péssimo trabalho no Flamengo. Não obstante a isso, parte da imprensa, no meu ponto de vista, parte da imprensa, veja que eu não estou generalizando, já começou a fritar o Boto. A vazar picuinhas, coisas que não têm relevância se o Flamengo estivesse ganhando. Como, por exemplo, não sei nem quem, enfim, instaurou no senso comum coletivo uma informação de que o Boto, não estou defendendo o Boto, mas a gente precisa ser honesto na análise, de que o Boto ele não estava presente no gramado quando o Flamengo perdeu o vice para o Corinthians em Brasília e que os jogadores teriam se incomodado. O cara só tá na vitória, quando nós perdemos o cara não tá aqui no gramado, já foi pro vestiário, tá lá no túnel. Só que o Gabriel Orfan publicou nas redes sociais um vídeo que mostra o José Boto no gramado durante o vice do Flamengo. Então não é bem verdade isso, tá? Não é bem, então já começou aí uma... Sabe que você pega aquela batata, você joga... Caramba! Já começou um processo de fritura do Boto, tá? Apesar de eu achar que às vezes ele mesmo se frita, fazendo cagada. Mas que estão aumentando as coisas, no meu ponto de vista, algumas pessoas estão aumentando, tá? E o que eu... Aí vazou um áudio dele, aí tem que apurar para ver se é verdade, que ele fala, esses brasileiros burros não sabem de nada, que ele supostamente teria falado, esses brasileiros burros não sabem de nada e coisa e tal. O Renan Moura entrou em contato com o Boto nega. Hoje, com o advento da inteligência artificial, a gente sabe que é possível você emular a voz de uma outra pessoa, né? Igualzinho, cara. Um negócio assim impressionante. Então, realmente, até que se prove, o áudio não é dele, porque ele falou que não é dele. Mas vai acreditar nele? Mas vai acreditar no áudio? Né? A gente tem que ser responsável. Se for verdade, né, chamar, esses brasileiros burros é um eurocentrismo de quem acha que está acima da gente só porque é europeu, né? A ver. Vamos ver como vai ser a apuração desse áudio aí. O que acontece também, meus amigos, o Zenit já definiu quanto pretende pedir por 3 brasileiros que podem entrar no mercado no meio do ano, especialmente se conquistar o título russo. Nino, 10 milhões de euros, Wendel, 25 milhões de euros, e Luiz Henrique na casa dos 40 a 50 milhões de euros, que seria um dos alvos do Flamengo para o meio do ano, para a janela de meio do ano. Vale lembrar que para essa janela não dá mais, o Flamengo fechou a janela ontem, no dia 13, então já está fechado. Apenas no meio do ano nós teremos aí a possibilidade de realizar contratações no âmbito internacional, né? A não ser que rescinda, fica livre, aí o Flamengo pode contratar, né? Tem essa estratégia aí também. Mas você que tá aí, dá aquela moral de sempre, torcedor rubro-negro, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.